mas percebemos que ali aquelas grades não tinham nada a ver com as grades as grades da cela onde estávamos, não tinham nada a ver com com as de Caxias, eram muito finas, não havia controle por parte lá dos guardas e dos PIDs, e portanto nós percebemos que ou era ali ou então não havia hipótese, com serrinhas daquelas nunca se conseguiriam cortar grades como as de Caxias, e as de Peniche, aliás, nós não sabíamos, mas eu depois vim a saber, eram idênticas, não é? Também não havia hipótese de estar com umas serrinhas daquelas cortar grades. E portanto decidiu-se apanhámos um período durante o julgamento, prolongou-se entre abril e maio. Foi um período de muitas chuvas torrenciais. Nós procurámos perceber o movimento das sentinelas, do GNR, como é que... porque, entretanto, isto era uma cela minúscula e tínhamos, durante toda a noite e dia, mas sobretudo noite, PIDs e guardas prisionais à entrada e de meia em meia hora, 3 em 3 quartos de hora, eles acendiam a luz para ver se estava tudo ok. Se não havia movimentos, se não havia nada. E, portanto, foi em circunstâncias mesmo, em determinado, houve uma noite, fez-se uma primeira tentativa, percebeu-se que porque aquilo era uma janela de bandeira, era preciso tirar os parafusos daquilo que sustém a bandeira, não é? Daquela coisa metálica, para abrir a bandeira. Tirávamos os parafusos com uma daqueles instrumentos de cachimbo, para carregar o tabaco de cachimbo. Depois voltávamos a pôr, disfarçávamos o corte nas serras com uma mistura de cinza e de pão, não é? De miolo de pão e cinza. E houve até uma noite em que o Palma tentou, mas não chegámos à conclusão que não era suficiente, que era preciso serrar mais uma grade. E mesmo assim, de hoje me interrogo como é que ele conseguiu sair, porque foi por um buraco minúsculo, não é? No limite, é evidente que nós percebemos que, dado estarmos sob aquela vigilância especial e naquelas circunstâncias, com luzes a serem acendidas de meia hora, 3 em 3 quartos de hora, que era uma coisa muito arriscada, mas que não havia muito mais hipóteses. Ou seja, ou o Palma arriscava ali, ou seria muito difícil depois fugir de Caxias ou de Peniche, seria uma coisa muito, muito, muito difícil. E então o Palma decidiu arriscar, pôs a questão de eu ir também, só que os próprios advogados, que obviamente não estavam ao corrente do que nós estávamos a preparar, tinham-me convencido de que, como eu era menor, e tendo em conta que não havia, que a PID tinha feito as neiras, como por exemplo não ter feito auto de apreensão da arma que eu tinha e coisas do género, tendo em conta a matéria que havia, que eu poderia apanhar uma pena de suspenso ou, quando muito, 18 meses, coisa assim. Como já estava preso quase há um ano, não valia a pena estar a arriscar a levar uma carga de metralhadora, ou ainda mais grave, como aliás se veio depois a verificar, pôr em causa o êxito da fuga do Palma. E depois por duas razões também. Por um lado, dada de facto a dificuldade da fuga. Por outro lado, porque era preciso que ficasse alguém dentro, e nós não podíamos pedir ao homem que fizesse isso. Porque quando o Palma saiu, e eu não
não podia adivinhar. O que se passou é que, dada a posição em que estava a sentinela da Guarda Republicana, ele esteve cerca de 1 hora debaixo de chuvas, deitado num telheiro que havia, antes de poder atingir o muro e saltar. Coisa que eu não soube. Quer dizer, só posteriormente, como é óbvio. Porque depois a minha missão era ganhar o mais tempo possível. Porque outra coisa é que não havia apoio exterior. Não tínhamos carro à espera, não havia carro, não havia nenhum apoio exterior, não tínhamos estrutura para isso, não tínhamos conseguido criar esse tipo de apoio. Ele ficou entregue a ele próprio, não é? Ele ficou entregue a ele e havia que ganhar tempo. E então eu pus a bandeira no sítio, pus para que quando eles olhassem pelo Judas, não é? Vissem o vulto, pus um caixote de lixo que nós lá tínhamos dentro da cama, a fingir que era o vulto dele deitado, e deitei. E procurei acalmar e manter quieto o possível o outro homem, o que não era fácil, porque ele era um homem forte, tinha sido guarda republicana, era um homem potente, não é? E estava em pânico, porque obviamente ele estava a ver a vida mal parada, como aliás aconteceu, que ele depois voltou a ser preso, apesar de absolvido, continuou preso e depois voltou a ser preso e interrogado aqui na Pira. E a verdade é que, agora para resumir, porque obviamente, eu deitei-me na expectativa sempre de ouvir tiros, daquilo ser descoberto, não é? Mas a verdade é que não deram por nada, só cerca das 8 horas da manhã, quando trouxeram o pequeno almoço, o servente que trazia o pequeno almoço deixou o tabuleiro onde trazia as coisas em cima da mesa, voltou a sair, não viu nada, e só depois de quando disto tudo, já eram quase umas 9 horas, quando o homem que estava connosco lá, o motorista, óbvio que precisava de ir à casa de banho, estava também, enfim, é que finalmente eles entraram. Quando eles entraram, nem perceberam, olharam, porque viram tudo no sítio, não é? A bandeira e tal, não entenderam por onde é que o Palma tinha saído, e depois só a partir daí é que depois se chamaram a Guarda Republicana com cães pesteiros e não sei o quê,